Bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e eu espero que seja um deleite e que seja de enriquecimento para todos nós a mensagem de hoje. A ideia é dar uma passada, sem tantos detalhes, em relação ao plano da redenção. Passar por desde a guerra no céu, Satanás, a queda, passar pelos patriarcas, pelos tempos de Jesus e assim por diante até a sua volta. Bem, nós iremos começar esse vídeo de hoje com o texto de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7 ao versículo 9. E o texto diz o seguinte: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Bem, aqui podemos perceber que no começo, quando Satanás começou ali, ainda como um anjo de luz, a ter o pecado no seu coração, ele alimentou isso de uma determinada forma que acabou fazendo com que Deus tivesse que expulsá-lo do céu, para que mais anjos não fossem influenciados pela sua presença. E Satanás veio para a terra, que ainda era sem forma e vazia, e nesse período ele vagava por aqui sem ter a quem tentar, digamos assim. Nos primeiros capítulos da Bíblia, nós temos ali basicamente um resumo da criação. Nós temos ali um período de aproximadamente 2000 anos. Então nós temos a criação, nós temos ali a Caim e Abel, nós temos depois ali a Arca de Noé, a Torre de Babel, e todas essas partes, todas essas histórias, elas vêm sendo contadas como uma demonstração de que por 2000 anos o mundo entrou em trevas. A partir do momento que Adão e Eva eles pecam, eles acaba sendo se permitido de que o mundo entre num estado de trevas muito profundo, até o tempo de Noé, onde Deus achou que não seria mais viável que a humanidade continuasse existindo, e a partir daquele momento acontece o dilúvio, e Deus vem ali tentando encontrar uma forma de redimir a humanidade, pelo menos o que restou dela. A partir do capítulo 12, nós temos ali a chegada de um personagem assim muito importante. Abraão, ele vem sendo ali como o eleito para que dele viesse a redenção, para que dele viesse a salvação. E Abraão, a partir do momento que ele é escolhido, a sua descendência, ela teria uma missão especialíssima, que seria trazer as verdades do reino para todo mundo. Abraão ali, no encontro dele com Melquisedeque, que era sacerdote, ele recebe ali determinadas bênçãos e determinadas incumbências, e até incumbências sacerdotais, incumbências de intercessão de alguma forma. E os seus descendentes, mais tarde é dito, de que seriam sacerdotes para todas as nações do mundo. Bem, depois de Abraão nós temos Isaac, nós temos Jacó, nós temos todos esses patriarcas. Ali depois vem José, vem Moisés com a redenção do povo do Egito, toda a peregrinação do povo ali por 40 anos no Egito. E a partir depois dessa peregrinação, eles entram na Terra Prometida, vem o período dos juízes, muita coisa acontece por ali, e nós percebemos que mais uma vez a humanidade ela está envolta numa situação muito complexa. Ela está envolta num período de trevas muito grande. Por mais que exista ali o santuário em Israel, nós tenhamos o Santo dos Santos com a Shekinah, o mundo inteiro ali ao redor de Israel estava envolto num paganismo monstruoso. E o amor de Deus pela humanidade
provavelmente fazia muito com que Deus sofresse vendo todo aquele povo, porque por mais que Israel tenha sido o povo escolhido de Deus, através do patriarca Abraão e consequentemente dos seus descendentes Isaac e Jacó, Deus provavelmente tinha uma dor muito grande de perceber a humanidade inteira se perdendo ali, naquela situação toda. E para que algo deveria acontecer para que todo mundo tivesse a oportunidade de se salvar. Os profetas, eles passam a ter visões, eles passam a anunciar que o Redentor viria, que a salvação viria, que mesmo sem nós merecermos, mesmo nós como humanidade, estarmos ali num período de trevas e a Israel sendo a única luz que ainda restava, Deus fez com que o seu próprio Filho, o unigênito do Pai, ele viesse através da genealogia de Israel como um judeu. E ele veio, viveu como judeu, viveu como uma luz dentre as luzes. Então, se Israel era uma luz para o mundo, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, ou até como a transliteração do grego, Jesus o Cristo, ele era uma luz ali no meio de Israel. E ele não pecou, ele guardou a lei, ele seguiu a lei, ele não aboliu a lei, e ele passou esse bastão para que os discípulos, através do derramamento do Espírito Santo, se tornassem apóstolos de Cristo, apóstolos do Messias. E a primeira comunidade messiânica ali foi formada, que também é chamada de primeira igreja. E essa primeira comunidade, ela era conhecida como seita do caminho, e até mesmo o apóstolo Paulo, em determinada situação, se coloca como sendo um pertencedor da seita do caminho. Essa primeira leva de seguidores de Yeshua, eles acabam tendo um impacto monstruoso no mundo, porque eles recebem ali, no dia de Pentecostes, no Shavuot, eles acabam recebendo ali um derramamento do Espírito Santo que é a chamada chuva temporã, que é aquela chuva que vem ali um pouco antes da chuva maior mesmo, que é o período que vai fazer com que tudo cresça. Então ela vem para preparar o solo, ela vem para preparar a terra. Essa primeira leva de seguidores de Cristo, eles tinham um poder incrível. Era o poder da palavra, era o poder do unigênito do Pai que estava ali com eles. Não que o Espírito Santo tenha se retirado, mas de maneira um tanto quanto poderosa, o Espírito Santo atuou naqueles primeiros dias. A partir do momento em que o cânon da Bíblia grega ele é fechado, também conhecido como Novo Testamento, nós temos ali o surgimento de algumas heresias que passam a fazer parte do povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus, ele, a partir de Paulo, ele passa a não ser necessariamente só os israelitas, mas a luz para o mundo passa a ser conhecida também como o remanescente. Então o remanescente sempre foi caracterizado como uma verdade, como um povo que guardava a verdade para o seu próprio tempo. No caso ali nós temos os valdenses, por exemplo, trazendo as verdades bíblicas. Não só os valdenses, mas nós tivemos judeus, nós tivemos gentios, nós tivemos pessoas de todas as classes, de todas as situações, trazendo ali as verdades de Deus. Mas nós também tivemos ali um infiltramento de determinadas heresias que são satânicas. Por exemplo, a guarda do domingo, a imortalidade da alma. Por que eu digo satânicas? Porque isso traz confusão para o meio do povo de Deus. O domingo não é o dia do Senhor, o domingo é o dia do sol. É o dia que os romanos colocaram como sendo o dia para ser guardado, e alguns hipócritas, guiados por Satanás no meio desse período, eles acabaram colocando de maneira a conformar o que o mundo queria com o que a igreja, digamos assim, queria, para fazer com que tivessem mais membros, com que tivessem mais aceitação e que não fossem vistos como extremistas, como caretas. Mas na verdade o que eles fizeram foi plantar uma semente ali, uma semente do mal, que vai ter consequências, teve consequências muito grandes, tem tido consequências muito grandes, e no final ela vai ser a chave divisora em relação ao povo de Cristo, o remanescente, e o povo
que, infelizmente, estará do lado do inimigo. No meio dessa situação toda, algumas verdades elas foram sendo deixadas de lado pela grande maioria e um reavivamento aconteceu através da Reforma Protestante. A Reforma Protestante não trouxe toda a verdade à tona. A Reforma Protestante não foi uma clarificação da verdade por completo, mas foi um retorno do povo às Escrituras. E com o retorno às Escrituras, o remanescente ganhou força. Um povo que vinha sofrendo por todo esse período, que vinha sendo morto, perseguido, eles voltam às Escrituras. Eles voltam a estudar a palavra de Deus e eles percebem que toda a pompa, toda a violência, toda aquela questão que a Igreja Católica trazia naquele tempo, ele não era de Cristo, ele não era de Deus, que era manso, que era suave, que era humilde. E a partir desse momento, nós temos a Inquisição sendo algo muito frequente em todo esse período, porque a Inquisição, ela primeiro veio contra os reformados, contra os reformistas da Reforma Protestante. Ela se espalhou e ela perseguiu pessoas pelos motivos mais esdrúxulos, pelas situações mais esquisitas que se possa imaginar. Passaram a perseguir pessoas até mesmo pela prática de judaísmo. Daí, acaba que as portas vão se fechando, a coisa vai apertando e tem uma hora que o remanescente não tinha mais para onde ir. O remanescente de Deus, durante a Inquisição, acabou sendo colocado contra a parede. E o povo naquele período acabou tendo uma ideia, uma noção de que ali tinha acabado, não tinha mais o que fazer, eles iam morrer e a verdade talvez morresse com eles. Só que dentro desse burburinho na Europa, naquele barril de pólvora que a Inquisição acabou formando, acaba-se que próximo desse período são descobertas as Américas. Com as Américas surge uma nova oportunidade e pessoas, judeus, gentios, seguidores de Cristo, eles acabam mudando para o novo mundo e eles acabam guardando a sua fé. Quando eu falo seguidores de Cristo, eu não quero dizer pessoas que andam com uma cruz e que se dizem seguidores do Cristo de Jesus, mas pessoas que seguem o verdadeiro Jesus, porque esse Jesus que tem sido demonstrado em algumas situações durante a história tem sido um espantalho de Jesus. Quando se vai à Escritura, você não encontra esse Jesus que muitas igrejas e muitas denominações têm colocado por aí. O espantalho de Jesus, ele serviu para perseguir, para matar, para judiar. Ele serviu apenas para fazer o mal, para acumular riquezas. Mas o Jesus verdadeiro, ele traz uma mudança de vida. Ele traz uma mudança de caráter. Bem, a partir disso, surge uma nova situação que acaba acontecendo em 1844, com o grande desapontamento. O grande desapontamento ele vem num período onde havia uma mistura de crenças muito grande, não se tinha certeza, o povo tinha voltado à Bíblia, mas não se tinha certeza exatamente de qual seria o caminho que Deus queria para aquele momento. E a verdade do tempo presente naquele momento é que o juízo investigativo tinha iniciado no céu. E que, a partir de então, o tempo do fim, dito lá no livro de Daniel, estaria começando. E o tempo do fim, ele se inicia naquele momento. E como marca disso, algumas coisas acontecem, como o escurecimento da lua, como o escurecimento do sol, o avermelhamento da lua, a queda de estrelas e até mesmo o terremoto de Lisboa, que foi um marco para a humanidade, não só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista sociopolítico e econômico. O mundo praticamente foi outro depois do terremoto de Lisboa, que foi sentido até em outros continentes. Bom, hoje em dia nós estamos passando aí por uma crise desesperadora, que é a crise do Covid, que muitas pessoas têm se voltado às escrituras para perceber o que está acontecendo, o que tem de errado, o que está acontecendo que tanta gente tem morrido, apesar dos números em percentual dos afetados por essa doença não ser de uma mortalidade tão grande, é uma doença que parou o mundo, é uma doença que o mundo é um antes e o mundo é um depois.
E essa doença trouxe algumas situações que são inéditas, onde o mundo inteiro, independente se árabe, se judeu, se brasileiro ou se americano, eles se uniram, o mundo inteiro se uniu num propósito para que aconteçam lockdowns, para que todo mundo use máscara, para que todo mundo use álcool em gel, porque não importa a sua crença, não importa a sua localização, esse vírus ele acabou trazendo a ideia de que se nós nos unirmos, nós conseguiremos bater esse inimigo comum contra a humanidade, que é esse vírus. Com isso, perceberam que a natureza acabou tendo um respiro, porque as fábricas se desligaram por aproximadamente um ano, nós tivemos os carros parando, nós tivemos uma parada de muita coisa com esses lockdowns. E o que acontece é que perceberam que existe uma possibilidade de salvar o planeta através das forças humanas. Quando a salvação, ela vem de Cristo. Com isso, eu não estou dando nenhum tipo de aval da minha parte para dizer destruam a natureza porque a salvação vem de Cristo. Não. Nós, como seguidores de Cristo, temos que ser os principais guardadores da natureza, que é a criação. É o que a natureza é o que revela o amor de Deus. Nós temos que ser guardiões dela. Mas a salvação do mundo, ela não vem por meio do homem tentar fazer nenhum tipo de programa verde, de nenhuma situação desse tipo. A salvação, ela vem única e exclusivamente pela limpeza do pecado, porque o que causa a destruição do mundo e do homem é o pecado. Porque o sujeito que é pecador, o sujeito que ele faz o pecado de mão erguida, que é o pecado de revolta contra Deus, ele não está nem aí para a vida do outro, ele não está nem aí para as posses do outro, ele não está nem aí para a natureza, ele não está nem aí para nada. Se nós tirássemos o pecado do mundo, nós teríamos rios menos poluídos, céus menos poluídos, nós teríamos uma vida muito melhor. Porém, o problema é o pecado. E quando a gente ataca o problema como sendo um problema onde o homem tem que se unir com o homem e não se unir com Deus para resolver, nós teremos aí a implementação do chamado Domingo Verde. E esse Domingo Verde tem vindo para arrebentar a boca do balão. Porque até então não se tinha nenhum tipo de sinal de como seria esse decreto do fim. Em Apocalipse, nós temos ali a marca da besta sendo classificada como estando na mão e na testa. E isso é uma representação visível de obediência do ponto de vista de ação e de crença. E nós temos vários outros vídeos na internet, nós temos vários sermões que podem ser vistos que explicam com muito mais detalhe e profundidade cada um desses pontos que eu estou colocando aqui. A minha ideia não é de me aprofundar e explicar cada um desses pontos. A minha ideia é de dar um panorama geral. E assim como foi no tempo do dilúvio, onde os ímpios, eles estavam literalmente revoltosos contra o povo de Deus, fazendo chacota contra o povo de Deus, assim como no tempo da grande Inquisição teve perseguição, uma grande perseguição virá ao remanescente. E o remanescente não é maioria. O remanescente não é suntuoso. O remanescente, como diz no livro do Apocalipse, na mensagem do terceiro anjo, são os que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé em Jesus. Se nós olharmos para o mundo cristão, protestante, para toda essa situação hoje em dia, nós temos muita gente que tem a fé em Jesus. Se nós olharmos por outro lado para o judaísmo, se nós olharmos por outro lado para algumas outras denominações de judaísmo clássico, nós temos aí um povo que guarda os mandamentos de Deus. Mas o remanescente é um pouquinho de gente. É só um fiozinho. E ele é a menina dos olhos de Deus, porque ele junta tudo. Ele guarda os mandamentos de Jesus, ele guarda os mandamentos de Deus, que é o que? A Torá, o Pentateuco. Ele guarda isso, ele aprecia isso, ele guarda o sábado, ele guarda as leis de Kashrut, ele não come porco, ele não transgride os mandamentos de Deus. Ele preserva tudo isso, mas ele também acrescenta a tudo isso a fé no Messias, que veio para libertar o mundo. E esse remanescente, ele
ele é um representativo de tudo aquilo que agrada a Deus. Bom, nós teremos aí os 144.000 que passarão pela grande tribulação e estarão vivos durante a volta de Jesus. A partir de um tempo onde um decreto for determinado e que o domingo foi instituído como lei, como sendo o dia de repouso, o dia que será chamado do Domingo Verde, dia da família, seja lá o nome que for dado, esse dia ele foi colocado ao longo da história como sendo chamado de decreto dominical. E a partir do momento que essa lei for promulgada e que nós tivermos que, através de leis humanas, guardarmos o domingo e não seguirmos as leis de Deus e guardarmos o sábado bíblico, neste momento será fechada a porta da graça e nós estaremos os selados para Cristo e nós teremos os selados para Satanás. E neste momento, os 4 ventos do céu, eles se libertarão e o inimigo receberá um poder e uma liberdade que ele nunca teve. E a partir desse momento, ele vai perseguir o povo de Deus com todas as forças. Ele vai atacar o povo de Deus com tudo que ele tem. E o povo de Deus vai passar pela grande tribulação, com pragas acontecendo, com entes queridos sendo torturados, com o próprio povo de Deus sendo torturado pela fome, pela incerteza. O mundo vai estar num caos. E assim como no período da Inquisição, assim como no período do grande dilúvio da Arca de Noé, quando o povo de Deus achar que não tem mais solução, uma nuvem do tamanho da mão de um homem vai aparecer no céu. E a partir daquele momento, estará sendo finalizado todas as profecias que apontam para a nossa grande redenção. Se nós formos a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, nós lemos o seguinte: pois dada a ordem, com voz de arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Oh, meu amigo, o homem não é imortal. O homem morre e a partir desse momento ele vira pó. Os mortos não sabem de nada. Não existe essa coisa de imortalidade da alma. Isso é uma doutrina satânica. E numa outra oportunidade podemos voltar a isso. A lei de Deus, ela continua em vigor. A mensagem do terceiro anjo, ela diz que o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Seja um remanescente pelo amor de Deus. Que a mensagem de Cristo possa entrar na sua vida e no seu coração. E que nenhum sofrimento, nada que possa acontecer, nenhum tipo de pressão possa te tirar do céu, possa te tirar do encontro com Cristo, possa te tirar do grande arrebatamento, possa te tirar por nada nesse mundo, por mais que nós venhamos a morrer. Nós vimos aqui que, soada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero estar no meio desse povo, não importa se vivo, não importa se morto. Eu quero reencontrar os meus entes queridos. Eu quero reencontrar as pessoas que eu sei que morreram em Cristo e que agora descansam no pó da terra, não estão no inferno, não estão no céu. Eles estão simplesmente numa situação de inexistência, eles estão descansando. Mas ao soar da trombeta de Deus, a vida vai voltar a essas pessoas, independente de onde eles estejam, e eles vão ressuscitar, e os vivos vão se juntar com eles, e nós seremos arrebatados para nos encontrar com Cristo. Oh, como eu anseio por esse dia. E eu gostaria muito que você também ansiasse. Que nenhum medo, que nenhuma incerteza possa te tirar do amor de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente.